pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel. Já aproveita e me segue também nas outras redes sociais, @Thiago Sigel no Instagram, @MeSigel no Twitter. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica rápida, um conteúdo bastante importante para introduzir os conceitos da sociologia e da antropologia, que é o conceito de etnocentrismo e o conceito de relativismo cultural. Se você quer saber mais sobre esses temas, fique comigo. O desenvolvimento da globalização, a facilidade nos meios de transporte e de informação acabou colocando todas as pessoas do planeta em contato com diferentes culturas, com diferentes crenças, com diferentes tradições, enfim, com diferentes povos. Isso, óbvio, gera o estranhamento. Toda vez que a gente entra em contato com uma cultura diferente, é razoável você sentir, por um lado, o estranhamento. Meu Deus, olha o que eles fazem, olha o jeito que eles fazem. E também a curiosidade de você querer tentar entender o que eles fazem, por que eles fazem e, obviamente, como eles fazem. Esse sentimento de estranhamento, de curiosidade, obviamente é um sentimento natural dos seres humanos e, em certo sentido, ele é um sentimento positivo, porque desperta em nós a vontade de conhecer. Mas, por outro lado, ele também pode ser um sentimento muito negativo, porque ele pode abrir caminho para diferentes formas de preconceito e discriminação. Preconceito e discriminação com o diferente, com o outro, sempre foi um tema muito bem tratado pela antropologia, a ciência que vai estudar a diversidade humana. Pensando nisso, os antropólogos desenvolveram dois conceitos muito importantes. O primeiro deles é o conceito de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Existe em nós, seres humanos, uma tendência natural, talvez, ou uma grande construção cultural, de julgarmos aquilo que é diferente de nós como inferior. A roupa que eu uso é sempre mais legal, a música que eu curto é sempre mais legal, o meu estilo favorito de filmes é um estilo de filmes favoritos, é um estilo de filme melhor. Obviamente, essa tendência que já existe na nossa cultura, ela é transportada também para analisar a relação que temos com outras culturas. Ou seja, a maneira como a minha cultura branca, ocidental, cristã faz as coisas é uma maneira muito melhor e muito superior a outras culturas, a maneira que outras culturas fazem aquilo que fazem. Essa tendência de julgar a nossa própria cultura como sendo superior às outras é o que a gente passa a chamar de etnocentrismo. Então, quando, por exemplo, eu vou julgar a maneira como se vestem as mulheres do Oriente Médio como sendo piores, inferior à maneira como se vestem as nossas mulheres, estarei eu praticando então o etnocentrismo. Quando eu vou julgar a maneira como se vestem os homens do Oriente Médio, comparando com a maneira que nós nos vestimos aqui, eu estou praticando então o etnocentrismo. Toda vez que a gente tende a inferiorizar uma outra cultura, estamos praticando o etnocentrismo. E o etnocentrismo é complicado, afinal de contas, ele vai abrir as portas para todos os estereótipos que nós temos sobre culturas diferentes. Por exemplo, chegando nesse exemplo que eu estou aqui, o estereótipo do muçulmano terrorista, por exemplo, o estereótipo do muçulmano machista. E também, obviamente, não só os estereótipos, mas as maneiras de preconceito e discriminação, de racismo, de intolerância religiosa que existem e que, infelizmente, estão muito presentes em nosso tempo. Como se combate, então, o etnocentrismo? Qual é a maneira correta de você estudar e analisar as culturas diferentes da sua? E é por isso que os antropólogos trouxeram o conceito de relativismo cultural. Obviamente, o relativismo vem da expressão relativo. Tudo é relativo de acordo com o ponto de vista de quem está olhando. A análise das culturas também é relativa. Afinal de contas, cada cultura tem as suas próprias regras, sua própria forma de ser, e essas regras, essas formas de ser devem ser analisadas diante do contexto daquela cultura. Ou seja, quando o antropólogo vai estudar uma cultura diferente, ele não usa como lente a sua própria cultura para fazer comparações. Dentro do relativismo, a gente vai tentar entender por que determinadas culturas fazem o que fazem, do jeito que fazem, sem comparar com a nossa própria cultura. Querem um exemplo? Na antropologia brasileira, durante muito tempo, existiu uma discussão a respeito das sociedades indígenas do nosso país. Seriam elas sociedades da abundância
ou seriam elas sociedades da falta, sociedades da pobreza? Vejam que interessante essa discussão. Quando você olha para as tribos indígenas, principalmente para aquelas que mantêm ainda o máximo possível das suas tradições culturais, ou até mesmo para esses povos que ainda vivem isolados na floresta amazônica, isolados do contato com o homem branco, a gente poderia se perguntar, seriam essas sociedades da falta, da pobreza, ou seriam sociedades da abundância? Se eu for etnocêntrico e for comparar, por exemplo, essas sociedades com a minha, eu vou poder dizer, nossa, nós temos celular, nós temos carro, nós temos moto, nós temos televisão, videogame, internet, ou seja, nós somos uma sociedade da abundância, enquanto quando a gente for olhar para essas tribos, para essas sociedades indígenas, a gente poderia dizer que elas são uma sociedade da pobreza, uma sociedade da falta, porque afinal de contas eles não têm nada além da natureza e daquilo que eles conseguem tirar da natureza. Mas por outro lado, e aí vem o relativismo, se eu me imaginar sem o celular, sem TV, sem internet, eu realmente vou me sentir muito mal, eu vou sentir essa falta. Agora, uma sociedade indígena vai sentir a falta da TV, da internet, do celular? Provavelmente não. Por quê? Dentro da cultura deles, isso obviamente são coisas que não fazem diferença nenhuma. Afinal de contas, para que serviria um celular para um índio no meio da floresta? Absolutamente para nada. Ou seja, a gente não pode julgar uma sociedade indígena como sendo uma sociedade da falta, da pobreza, olhando para ela a partir da nossa própria cultura. Porque, afinal de contas, aquilo que nós consideramos essencial, obviamente para eles não vai ser essencial. Agora, do ponto de vista dessa sociedade tradicional, dessa sociedade indígena, o que é essencial? É essencial o contato com a natureza, é essencial o tempo livre, é essencial o alimento, e se isso não falta para eles, então eles não são uma sociedade da falta, mas são também uma sociedade da abundância, porque afinal de contas, aquilo que é importante dentro daquela cultura não está faltando para eles. E curiosamente falando, na nossa sociedade, tida como uma sociedade da abundância, muitas pessoas não têm aquilo que realmente gostariam de ter. Perceberam a diferença? Ao analisar a cultura indígena com o olhar da própria cultura indígena, eu estou fazendo aquilo que nós chamamos de relativismo cultural. Bom, aí alguém poderia se perguntar, tá, professor, isso quer dizer que toda vez que eu criticar alguma prática, algum costume de uma sociedade diferente da minha, eu vou estar sendo etnocêntrico? A resposta para isso é não. Porque a cultura não é um todo unido, fechado, onde não existem discordâncias. Existem muitas práticas culturais, por exemplo, que são criticadas pelas pessoas dessa própria cultura. Eu vou pegar novamente o exemplo do Oriente Médio e vou citar para vocês aqui pesquisar na internet um movimento chamado Irã Sem Véu. Quando os países muçulmanos se tornaram um pouquinho mais radicais, as mulheres passaram a ser obrigadas a não mostrar o cabelo, obviamente isso gera esse sentimento etnocêntrico, de um abuso, de uma violência contra as liberdades das mulheres. Obviamente, se eu julgar isso com o meu olhar de brasileiro, eu estaria sendo etnocêntrico. Contudo, dentro dos próprios países muçulmanos, surgem movimentos culturais muito fortes de mulheres iranianas, por exemplo, que passam a questionar o uso do véu. Por isso, recomendo para vocês, deem um Google aí, Irã Sem Véu. O mesmo vale, por exemplo, para algumas práticas indígenas no Brasil. Não sei se vocês sabiam, mas algumas tribos praticam aquilo que a gente chama de infanticídio. É isso mesmo, assassinato de crianças. Tem inclusive uma história meio complexa e complicada envolvendo a ministra Damares sobre isso. O que seria o infanticídio? Diante de alguns povos do Xingu, quando nascem gêmeos, eles entendem que uma gravidez pode dar origem a apenas uma única vida e a uma única alma. Quando nascem duas crianças, dois gêmeos, na concepção cultural de alguns desses povos, a segunda criança, a mais nova, nasceu sem alma. Portanto, ela não deve continuar vivendo. Então eles praticam um infanticídio, um ritual de morte dessa criança. Obviamente você deve imaginar que isso é uma prática absurda, violenta e cruel, e de fato é. E é tão cruel que muitos dos meus próprios indígenas dessas tribos não aceitam mais essas práticas. Inclusive existem relatos de famílias indígenas que fugiram das aldeias para salvarem a vida dos gêmeos. Porque principalmente aí tem um choque cultural, né? Os índios mais velhos querem manter essa tradição, enquanto os índios mais novos querem fugir dela. Ou seja, você pode criticar, questionar a prática de uma cultura,
através do olhar de membros dessa própria cultura, e ao fazer isso você não vai estar sendo etnocêntrico. Muito bem, espero que vocês tenham entendido o conceito de etnocentrismo e o conceito de relativismo cultural. Quero muito saber aqui nos comentários o que você acha de etnocentrismo, o que você acha de práticas consideradas esquisitas de culturas diferentes das nossas. E óbvio, quero muito que você se inscreva nesse canal e me siga nas outras redes sociais. No mais, forte abraço para todos e valeu!